Olá! Mudanças na nossa planilha de fundações baseado na nossa nova norma NBR 1022. A primeira mudança que a gente teve foi em relação à taxa de aço. Nossa norma antiga tinha como mínimo 0,5% da área de concreto, agora é 0,4%. É uma diferença pequena, mas é uma diferença. Então agora, quando a gente coloca uma taxa de aço de apenas 0,4%, nossa taxa de aço não está abaixo do mínimo. Então a gente pode usar 0,004, ok? Nossa taxa de aço mínima nova é 0,04 e nossa taxa máxima de aço, tecnicamente a gente tem a mesma regra de 6%, que é muito aço, muito raro de ser usado, mas tecnicamente a gente poderia chegar até 8% em alguns casos, mas vamos deixar para 6% porque realmente é um caso muito extremo, ok? Porque 6% já tem aquelas regras especiais, tá? Que tem que resistir só com o aço, né? Tanto o aço assim não compensa resistir com o concreto junto. Tá, bom, entendido isso aqui, agora nós temos uma nova regra, tá? Tecnicamente é uma regra que existia na engenharia, mas não era uma regra que estava explicitada, que é o que? Bom, a regra é a seguinte, ó, primeira coisa que tem é em relação ao termo broca, tá? O termo broca, na verdade, ele não tinha um termo específico, né? Um cara chama pedreiro, um cara chama de broca, outro cara chama de estaca, que não tinha uma regra específica. Agora a gente tem uma regra do que é uma broca. Uma broca é uma fundação escavada no trado manual para cargas pequenas. Okay? Então, para cargas terrestres no lado, ou seja, uma broca é uma fundação pequena. E aqui a gente tem outra questão também, que é mesmo uma broca, certo? Ou seja, se o seu pedreiro foi lá com a cavadeira, furou 1,5 m e encheu de concreto, é uma broca? Não. Tá? Uma broca tem que ter pelo menos 3 metros. Okay? Então, qualquer fundação, qualquer estaca com base, vai precisar pelo menos 3 metros. Isso é uma questão. Agora, qual que é a outra questão? A outra questão a gente tem em relação que agora a gente tem uma regra clara do que é realmente uma fundação profunda. Que é o quê? Que é um elemento de fundação que transmite carga ao terreno pela base, né, ou pela lateral, ou com as duas, né, sendo que a ponta ou base está apoiada numa profundidade superior a 8 vezes a menor dimensão. Tá? Então, primeira regra, no mínimo 3 metros. Segunda regra, pelo menos 8 diâmetros. Okay? Vou fazer uma estaca grande, diâmetro pequeno. Não funciona. Tá? Então, dependendo do que você está fazendo, talvez o que você estava pensando que era uma estaca, não é uma estaca. O que seria um exemplo disso? Por exemplo, é muito comum em algumas regiões que vai ser feita uma casa, uma coisa assim, tá? E o sol a 1 metro, 2 metros já tem uma resistência aceitável. E você faz o quê? Se traz ao invés de fazer uma sapata, ao invés de o pedreiro cavar um buraco quadrado, fazer a sapata, vem o caminhão, com um caminhão ou outra máquina com um trado de diâmetro considerável, diâmetro 60, diâmetro 80, diâmetro 90, diâmetro 1 metro, certo? E fura um buraco redondo de diâmetro 80, certo? E daí fura 2 metros e entope tudo de concreto. É uma fundação que eu já vi ser feita, é um tipo de fundação que pode ser feita. A questão é, se eu furo, já pego uma estaca de diâmetro 80, furo 2 metros, correto? E faço concreto ali, é uma estaca? Não é uma estaca, é uma fundação superficial ainda. Tá? Por quê? Porque ela não atinge 3 metros, e se eu for fazer uma estaca de diâmetro 80, eu teria que ter pelo menos 6,40 metros, correto? Então, às vezes já aconteceu de usar estacas, tecnicamente, agora não é uma estaca, mas já aconteceu de usar uma estaca de 1,20 m de diâmetro e pensar, isso aqui é uma estaca, mas não era. Atualmente, pela nova norma, isso acaba não sendo exatamente uma estaca, ok? Então isso é uma questão. Então uma coisa que a gente vai mudar na planilha aqui, ó, é pegar esse mesmo aviso aqui, ó, igual se aparente. Então posso pegar esse com base, mas se essa comprimento total aqui, ó, for menor do que 3, certo? Eu vou avisar o quê? Eu vou avisar que tá profundidade abaixo do limite, ok? Então essa é a primeira questão, no caso só maior que 3, né? Maior que 3, eu quero que coloque aviso profundidade abaixo do limite, que no nosso caso, está aqui que eu estou mandando por enquanto, tem 9 metros, então não é problema. Agora a gente tem uma outra regra que a gente tem que seguir também, é que se digamos, a nossa profundidade, que é o comprimento total, multiplicado por 100, multiplicado por na verdade, vou ter que dividir por 8 e multiplicar por 100, certo? Porque vai dar 9 metros dividido por 8, vai dar, calculador aqui, ó, 9 metros dividido por 8 vezes 100, vai dar 112,5. Então, esse seria o diâmetro mínimo que eu tenho que ter no meu estado, diâmetro máximo, né? Se for mais que 112 centímetros, ele não passa, tá? Então, se isso aqui for menor do que esse,
então eu quero que avise profundidade abaixo do limite. Por exemplo, se eu tivesse uma estaca de 1,5 m aqui, não seria uma estaca, porque ela não tem pelo menos 8 vezes o diâmetro, ok? Claro, muito raro que eu vou fazer uma estaca de 1,5 m, certo? Mas em casos menores pode acontecer. Uma estaca, por exemplo, que eu faço um furo de 3 metros numa estaca de diâmetro 40, diâmetro 50, já não é uma estaca. Tá? Diâmetro 40 não é. Não, 40 já não é. Diâmetro 40 de 3 metros já não é uma estaca. Então, é uma regrinha nova que a gente tem de NBR 1022, tá? Isso aqui, regra base. Agora, o crítico que a gente tem aqui não é isso, aqui é detalhe realmente, tá? O crítico aqui é que a gente tem uma regra específica agora sobre a resistência de ponta, tá? E a resistência de ponta é uma regra crítica, ok? Por quê? Porque antes tinha aquela regra crítica não limpou a ponta, vai ter que utilizar no máximo aí, a gente tem um limite de resistência de ponta, ok? Agora, na nossa nova norma NBR 1022, a regra é outra, ok? Que o cálculo pode ser feito por métodos estatísticos, ok? Tá? E em relação ao que tem aqui, o que? Bom, na análise de resistência de ponta é necessário levar em conta a técnica executiva e peculiaridade da estaca, tá? Mas ela limita um caso específico, o que? O projeto de estacas escavadas com estabilização de paredes por fluido, ou seja, se eu tenho uma estaca, eu vou molhando ela, vou estabilizando ela com água, é um caso especial, certo? E estaca hélice contínua, eu tenho uma regra crítica sobre resistência de ponta, ok? Esse é o único caso onde tem essa regra crítica sobre resistência de ponta, tá? A estaca escavada não tem mais essa regra crítica. Opa, que vantagem, né? Porque agora não tem mais resistência de ponta. Porém, a gente tem uma outra regra sobre a estaca escavada, certo? Que, beleza, agora eu posso considerar a resistência de ponta da estaca. Não, tá? Porque a gente teve uns limites agora novos na execução da estaca em si, certo? Então, o que a gente vai seguir é o seguinte, ó. Pesquisar mesmo dia aqui, ó, tá? Mas essa é a regra básica, ó. Primeira coisa, a concretagem, tá? No caso de estacas escavadas com trado mecânico normal, tá? Ou, por ser trado manual aqui também entraria na regra similar, mas ok. A concretagem deve ser feita no mesmo dia de perfuração. Ou seja, eu vou chamar um caminhão, vou furar tudo num dia e daí amanhã ou semana que vem eu vou concretar. Não, tá? Porque a regra fala o seguinte, ó, ok? A gente está dando liberdade da resistência de ponta agora, a concretagem deve ser feita no mesmo dia de perfuração. Ou seja, eu não posso deixar passar um dia do outro dia, não vou deixar passar uma chuva, não vou deixar passar um animal de noite ali correndo e cair lá embaixo, não. Tá? A questão é, a concretagem deve ser feita no mesmo dia de perfuração, ok? Através de um funil que tem pelo menos 1,5 m, tá? Então eu tenho que usar um funil. Tá? Eu vou chegar com o caminhão e jogar, não. Você não pode chegar com o caminhão e derramar concreto de qualquer jeito, ok? Então a gente tem que colocar um funil para deixar o concreto no sentido que é para ser derramado, ok? Então essa é uma questão nova que a gente tem na norma, tá? A outra questão que a gente tem na norma também sobre estaca escavada, que a gente tem que lembrar também que, ó, opa, ganhei vantagem de resistência de ponta, tá pagando preço por ela, que é o quê? Não se deve executar estacas a menos de 13 diâmetros, em menos de 12 horas, isso é muito raro de ser feito, até porque a gente tem aquele efeito de grupo que enfraquece e tudo mais, certo? Mas a questão principal aqui é, ó, pelo menos 1% das estacas e pelo menos uma por obra. Ou seja, eu tenho uma estaca na minha obra. Pode fazer isso aí, tá? Deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento para verificação da sua integridade. Ou seja, você tem uma obra, você tem estaca escavada, nova regra, você deve perfurar, cavar no entorno dela e verificar aquele fuste que com certeza, porque eu segui a norma, eu usei um funil, tá? Vou ter que cavar ali uma profundidade adequada, que eu consiga ver claramente a lateral da estaca. Eu vou conferir o meu fuste está adequado. Mas é uma mão de obra a mais. É uma mão de obra a mais, tá? Mas a gente tem essa regra nova, a gente tem que seguir ela, tá? Não é de qualquer jeito, não. A gente tem essa regra nova, então não é tão simples assim, só considera resistência de ponta e pronto. Não, a gente teve algumas regrinhas a mais aqui, tá? Mas voltando para nosso tipo de estacas aqui, nossos fatores de estacas agora são diferentes, tá? Então, resistência de ponta, tá? Eu vou colocar aqui, vou vir meio pra cá para não bloquear isso aqui nada, tá? Mas a questão que, passei muito, tá? Mas a questão que eu tenho aqui é o seguinte, ó, fatores das estacas, tá? Resistência de ponta agora, todas as tipos de estaca, exceto um, que é qual? Que é a estaca hélice contínua, ok? E a escavada com fluido não vão ter, a gente pode considerar resistência de ponta, ok? Então escavada agora, escavada com fluido, que não tem essa resistência, com fluido, ok? Então escavada com fluido, escavada sem fluido, ok? Então essas são os sem fluido, é I, no I, não no, tá? Então sem fluido, ok? Fluido,
líquido, ok? Então, essas são as questões, tá? Com fluido e sem fluido. Sem fluido, beleza, a gente tem essa regra. E a outra questão que a gente tem aqui, com certeza, é FCK mudou drasticamente, tá? Não é nem FCK máximo, agora é FCK ponto final, tá? Isso que a gente tem agora, ok? Mas a questão que a gente tem aqui é o seguinte, voltando para cá, é escavada com fluido, beleza? E a hélice contínua, que são os pontos que não tem a resistência da ponta, certo? Voltando para cá, claro, agora que eu coloquei a planilha, tá dando erro, né? Mas, uma coisa que a gente teria aqui, ó, na hipótese da escavada com fluido, né, que é estaque sem resistência de ponta, esse estaque teria 22 toneladas, sem o fluido a gente consegue chegar a 30 toneladas. Então, dependendo do caso, nesse modelo aqui, claro, a gente tem uma resistência a mais em algumas estacas, ok? A outra questão que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, voltando para estaque, pesquisar aqui talvez Strauss aqui, só para a gente encontrar a nossa planilha base de estacas, mas é o que? Olhando isso aqui para frente, tá? A gente vai ter que a nossa tabela base, ok? Então o que a gente tem aqui, a tensão admissível está parecida, né? Hélice contínua, a gente tem a tensão admissível aqui de até 6 MPa, estacas escavadas sem fluido 5, estacas escavadas com fluido 6, tá? Então estaca escavada com fluido, ela dá uma estabilidade maior, e no caso posso considerar até 6, certo? De restante, o tubulões também é 5 e o restante realmente não tem FCK sem armadura, tá? Então realmente é só a estaca escavada, a Strauss e a hélice contínua que a gente tem essa regra, ok? De restante não tem uma regra de tensão mínima. E a outra regra que a gente tem é que o FCK mudou drasticamente. Estaca hélice contínua, tá? Hélice contínua não é FCK 20 mais, a FCK mínimo é de 30 ou 40, tá? Qual que é a regra básica? Classe de velocidade alta, 30 ou 40, 30 baixa, se é classe de velocidade alta, 40, ok? Estacas escavadas. Estacas escavadas é FCK mínimo de 25 ou 40, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 25 ou 40. Ah, não, é 25 ou 40 MPa, não é pouca coisa agora, tá? Então, essa é a segunda regra, ok? Próxima situação que eu tenho aqui, ó, é estacas escavadas com fluido, 30 ou 40, ok? Tem escavadas com fluido é 30 ou 40, ok? Então, talvez se eu estiver bloqueando, vou vir para cá, né? A gente consegue ver melhor aqui, tá? Mas a questão aqui, ó, 30 ou 40. O que mais que a gente tem aqui depois, tá? Estacas com fluido, estacas Strauss continua 20, menos mais estacas Strauss continua 20, Frank continua 20, beleza? Tubulões 25 ou 40, mas não é o que entra aqui. Raiz não tem, 20 MPa, continua. Microestaca 20, estaca trato vazado 20, ok? Então essas são as regras básicas que a gente tem. Sabendo isso, então, o que a gente vai fazer agora é que alguma coisa que eu coloquei esse valor aqui deslocado, tá? A pressão máxima na prática, a gente sabe o que? A pressão máxima, a gente tem aquela regra da tensão média, a tensão máxima, né? Agora tem tensão média, tá? A tensão média que é aquela que a gente já tinha, posso até quebrar, na verdade, esse FCK em duas partes, né? Posso inserir uma nova linha aqui, ó, e colocar FCK máximo, tá? FCK máximo aqui, e o FCK 2, né? O FCK 2, em vez de quebrar em duas partes, vou colocar FCK 2, né? FCK base e FCK 2. Então, 20 aqui também, 50, 40 aqui, 25 aqui, né? E deixar separado isso aqui, ó. Ou, desculpa, 40 aqui, aqui é 30, aqui é 25, 20, 20, 14,2. É 20 também, né? Se eu for o FCK mesmo é 20, tá? 30 e 40, ok? E basicamente o que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter uma tensão admissível que vai ser fixa na estrutura, tá? Pensando aqui, voltando para cá na Strauss aqui, para a gente ter o valor base, certo? Mas voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui a tensão média, que não é o caso. O que a gente tem aqui é o seguinte, o coeficiente de segurança é fixo, basicamente, tá? Então a gente tem uma nova linha aqui que eu também posso colocar, que é o nosso FC, certo? O nosso FC real, né? FC que importa para a gente é a nossa resistência real, da FCD, né? Porque o FCD não é fixo, não é só dividir por tanto, não. O FCD de uma estaca agora é o quê? Tá? Para uma estaca do tipo Frank, por exemplo, então pegar a Frank, ó, o FCD é dividido por 1,8, então é sempre dividido por 1,8. Então é igual a 20 dividido por 1,8, ponto final. Ok, então é 11,11. Tá? Colocar 11,1 aqui. Questão básica aqui, ok? Próxima situação, só um traço aqui, ok? Próxima situação, tá? Aqui não tem também, tá? Uma estaca pré-moldada. Estaca pré-moldada, a gente não tem aqui, porque aqui é só plano de estaca escavada. Pré-moldada continua normal, calculado por fora, ok? Próxima situação, estaca escavada, inclusive aqui, né, pré-moldada nem entra na FCK, ok? Tá? Próxima situação que a gente teria aqui é o seguinte, escavadas com fluido. Estacas escavadas com fluido, temos coeficiente de segurança de
2.7 ou 3.6, que vai basicamente ser a mesma coisa. Posso pegar esse aqui, dividir por 2,7 e vai dar o quê? Vai dar o mesmo 11,1. Então permanece 11,1. Estacas escavadas sem fluido é a mesma coisa. Pega desculpa, aqui é menor, dividido por 3,1, agora vai para 8 MPa. Ok? Então é 8 MPa. Está para arredondar, mas é 8 MPa. Estaca raiz, a estaca raiz é dividido por 1,6, então esse aqui dividido por 1,6, ok? Que vai dar 12,5, posso deixar 12,5. A estaca Strauss é dividido por 2,5, que vai dar 8 também. E a estaca hélice contínua é a estaca dividida por 2,7, que vai ser a mesma coisa que a escavada com fluido, ok? Então esse nosso FCD, é isso que importa para a gente, não é outra questão não, o que importa para a gente é esse FCD, ok? Posso até pegar esses valores aqui, reduzir eles aqui, beleza? Talvez reduzir um pouco o zoom aqui para conseguir colocar tudo ainda dentro da tabela, ok? Então, isso que seria a nossa questão básica de fatores das estacas, ok? Vou até descer para não estar bloqueando a planilha nada, beleza? E vamos voltar para cá. Bom, o que teria aqui agora? Nossa pressão máxima tá ok aqui, tá? A pressão máxima agora, o que eu vou procurar? Eu vou procurar a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora a coluna 8. Tá? Então eu vou procurar a coluna 8, certo? E eu não vou dividir por nada, ok? Eu vou dividir, dividir por 100, né? Para ter em kg-força por sentido quadrado, kg-força sentido quadrado. Vou somar o aço, beleza? Mas é isso que eu vou fazer, tá? Essa pressão máxima que a gente teria dentro da nossa estaca, tá? Não tem um valor menor que isso, não. Esse é o valor máximo, ok? Então, dependendo do caso aqui, a pressão máxima deu uma modificada, ok? Próxima situação máxima, carga máxima da estaca, tá? Correto aqui, não temos que mudar, certo? Comprimento mínimo aqui, beleza, tá? Então isso aqui, o mínimo da armadura, na verdade, nem precisa mais adicionar nada, né? Nosso comprimento mínimo da armadura realmente é o comprimento base, tá? A nova norma fala o quê? A nova norma fala que o comprimento mínimo da armadura é o comprimento incluindo o trecho, tá? Então, só preciso realmente do comprimento base, ok? Não importa o comprimento de ancoragem, eu só preciso da armadura base aqui ainda, entendido? Tá? Então, essa é uma diferença que a gente está tendo agora. Bom, sabendo isso aqui, então, o que mais que a gente tem que mudar? Bom, coeficiente de mineração da ponta, se a gente tivesse seria 1 aqui, beleza? Tá? A resistência da ponta agora. Outra coisa que eu quero mudar aqui, a resistência da ponta, é o seguinte. A resistência da ponta só, agora estou linkando pelo ponto errado, né? Coeficiente da ponta, acho que ele está pegando pelo item errado. Tá? Usar a resistência da ponta aqui, agora eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora coluna 9, né? Mudou isso aqui, tá? Isso aqui é só ajustar aqui, tá? A questão que eu teria aqui é o seguinte, a resistência da ponta agora é no máximo multiplicado por 1, não por 1.5, ok? Então, se eu tiver aqui, a gente tem a nova regra, que é o quê? Que o RP sobre RL, tá? Pegar o RP aqui, ó, a gente voltar para o item 6.2, acredito eu, a gente tem o efeito ali, é o RP. Ok, então voltando para cá, aqui, então o que a gente tem aqui, ó, voltando para cá, acredito que tá, vou pesquisar direto, nomenclatura direto, né, que é o projeto, vou pesquisar aqui, hélice contínua aqui, talvez com hélice contínua já aparece direto o item, vou botar aqui, é esse aqui mesmo, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, é RP menor do que RL, ok? Então tecnicamente meu RL, se for utilizar isso aqui, ó, é esse aqui menos 0,001, tá? Por isso que eu vou deixar esse aqui, né? Porque não é diferença considerável, mas a gente tem essa regra fixa sobre a nossa nova resistência. Entendido isso aqui? Beleza? Então isso tudo são fatores que acabaram mudando dentro da nossa planilha. Entendido isso aqui? Beleza. Certo? A resistência de armadura está correta aqui. Isso aqui não muda na verdade em nada. Beleza. Então isso aqui que mudou nossa planilha de estacas. Certo? Mudou só isso? Não. Mudou outras coisas. Por exemplo, agora armadura de estacas tá permanece igual, né? Combinação agora de cargas, tá? O coeficiente de mineração do vento agora é 1.15, não, mas 1.3, ok? Então se a gente estiver considerando mineração de vento, tá? No máximo 1.15, tá? Então, ou seja, uma combinação que antes eu poderia ter apenas 75 toneladas, de só para 75, agora aqui na combinação 6, por exemplo, vai para 85. Então, na combinação de vento, não necessariamente não vai ser mais crítico, pode ser crítico agora. E outra questão que a gente teve aqui na planilha de sapatas, a gente teve o quê? Porque agora, antigamente a norma tinha uma regra específica sobre resistir um motor sem aço ou não. Tá? Ela tinha um cálculo específico que a gente fazia. Agora, a regra de bloco superficial é bem mais simples, ok? Que é, na verdade, fala como bloco superficial ou armadura necessária, mas agora a única coisa que importa aqui, ó, sobre efeito de blocos é isso aqui, ó. É os diagramas de tensão para blocos sem armadura, então, é o que? Tem 60 graus até chegar no pilar, ok? Tem um 2 para 1 ali,
é a única regra que a gente segue. Não tem outra regra específica, não. É 60 graus, que é 2:1, certo? Ou seja, agora, se eu for dimensionar isso aqui de maneira precisa, eu tenho que saber a dimensão do pilar, tá? Então, eu vou colocar pilar LX, tá? Então, qual que é o LX do pilar? E pilar LY aqui, pilar LY no caso, eu também tenho que saber meu LY do pilar. Tá? Dependendo do caso, vai acontecer o quê? Que um pilar que antes passava, talvez não passe agora. Então, por exemplo, se eu tenho um pilar com LX de... seja um pilar aqui com 14 por 40. 40 isso aqui não é número, é número normal. Tá? Então, eu tenho um pilar de 14 por 40, ok? Esse pilar de 14 por 40 pode ser sem armadura? A regra que a gente vai seguir agora é, ignorando aquele FCY, CT e tudo mais, a questão que a gente vai considerar aqui é o seguinte, ó, é calcular nossa inclinação. Tá? Então, como a gente vai fazer isso aqui? Ó, a gente vai fazer pela fórmula básica que a gente teria, que esse é o quê? Colocar aqui do lado, tá? Colocar aqui, ó, colocar LX, ou pegar aqui, ó, LX dividido por 2, né? Menos o meu pilar LX, tá? Então, essa vai ser a primeira questão de cálculo que eu vou fazer. Por quê? Porque isso aqui vai me dar um fator, certo? Que se esse fator aqui for abaixo de um certo número, que no caso é 0,5, tá ok. Então, eu vou pegar isso aqui, dividir por 2, certo? E subtrair o tamanho do meu pilar, ok? Então, isso aqui, claro, né? Subtrair o tamanho do meu pilar. E isso aqui deu falta o quê? Eu vou dividir isso aqui pela altura da minha sapata, ok? Então, eu dividi isso aqui pela altura da minha sapata. Vai me dar um fator base, ok? Então, essa sapata aqui deu 0,62, ok? Qual que é o meu limite? Meu limite é 0,5. Entendido? Por que 0,5? Porque isso aqui vai me dizer se ela precisa ou não. E no eixo X agora, tá? No eixo Y agora, desculpe. Eixo Y agora, dividindo pelo meu B11, claro, né? Só corrigindo aqui, ó. Mas dividindo pelo meu B11, eu vou ter o quê? Eu vou ter a equação aqui, ó, em Y, tá? Então, colocando essa equação aqui nos dois eixos, eu vejo o quê? LY aqui agora, tá? Eu vejo que se, nesse caso aqui de um pilar bem retangular, acontece o quê? Que eu vou precisar de armadura, ok? Então o que eu vou mudar aqui agora é, resiste o momento do trator sem aço, a regra não é mais essa, tá? Essa regra aqui ignora, tá? Não importa o momento do trator resistente real do nosso sapato, o que importa aqui é o seguinte, ó, igual se o máximo desses dois aqui for menor do que 0,5, eu quero que diga o quê? Eu quero que diga que sim, que resiste momento sem aço, ok? E caso contrário, eu quero que não diga nada, ok? Então, nesse caso, peraí, faltou um parênteses aqui. Assim, se máximo desses dois aqui, fecha parênteses. For menor que 0,5, resiste o momento do trator sem aço. Ou seja, agora, com essa sapata de 50, não resiste sem aço, tá? Se for pilar 14 por 40, nesse caso aqui, não resiste. Se fosse pilar de 20 por 40, já não resiste ainda. Na verdade, desculpe, maior que 0,5, tem que fazer aqui, peraí, pegando aqui, ó, 0,5001, tá? Então, eu vou colocar um 0,001 aqui, porque passaria na prática, né? Ficaria, então, um pilar mais robusto, um pilar mais quadrado, talvez resista, ok? Então, essa é a questão. Claro, vou precisar de uma sapata alta, nem sempre vai compensar, mas, se compensar aqui, talvez eu consiga uma função mais econômica, tá? Então, isso aqui, naquela hipótese que eu estava falando, que seria considerado uma pré-estaca, né, que é furar um diâmetro de 80 e concretação 1,5 m de concreto, aqui entraria nesse caso aí, ainda que resista um trator sem aço, não importa a carga, na verdade. Ok? Então a gente tem essa regra aqui sobre diagramas de tensões aqui na fundação. Entendido isso aqui? Então isso aqui é uma outra coisa que acabou mudando na nossa fundação, ok? Próxima regra, tubulão, tá? Mudou alguma coisa no tubulão? Não, na verdade os tubulões não teve mudanças significativas na nossa nova norma. Tá? Blocos de estaca permanecem igual e blocos retangulares de estaca permanecem iguais. Tá? O que realmente mudou foi no caso de sapatos aqui, que teve uma simplificação aqui no cálculo da sapata trator sem aço, correto? Uma outra questão que a gente tem tecnicamente também é sobre fundações superficiais aqui, a gente tem uma nova regra da nossa fundação, que é o quê? Bom, voltando aqui para fundações superficiais, o nosso item que descreve a fundação, não vai se pesquisar fundação superficial. Fundação superficial. No índice não vai aparecer, eu quero pegar o índice direto então, tá? Pegando aqui, talvez esteja como sapata, uma coisa assim. Da fundação rasa, ok? Tá? Direto superficial, tá? Elementos de fundação cuja base está sentada em profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação, ok? Então, esse é o outro item, ou seja, é uma questão aí, depende do caso de interpretação, mas é o quê? Que se eu tenho uma fundação que está a menos de 2 vezes a dimensão, ela é uma sapata, tá? Se ela está mais que 8 vezes, ela é uma estaca. Entre 2 e 8, tecnicamente não tem uma regra fixa, certo? Mas o que a gente pode determinar aqui, dependendo do caso, é a profundidade máxima,
Tá? Então, uma coisa que eu não coloquei no item aqui, mas que eu posso gerar de resultado, é o que? É a profundidade máxima da nossa sapata, porque a gente tem uma profundidade máxima, ok? Posso colocar aqui como? Colocar aqui, ó, digamos, colocar aqui separado, aqui, ó, digamos, profundidade máxima. Profundidade, né, máxima da nossa sapata. Ou seja, se eu tenho uma sapata que eu preciso apoiar a 2 metros, 3 metros mais, eu tenho que descer mais ela. Então, igual ao máximo, né, dessas duas opções aqui, LX e LY, multiplicado por 2, dividido por 100. Ou seja, a profundidade máxima dessa sapata aqui, ó, é 1,80. Entendido? Então, se eu quiser sapata aqui a 2,5 metros, não seja recomendável fazer sapata nessa profundidade, mas se eu quisesse essa sapata aqui a 2,5 metros, eu teria que ter uma sapata com pelo menos 1,25 no lado menor. Ok? Lado maior, desculpa, lado maior, pelo menos 1,25 m. Beleza? E uma outra questão que eu tenho, que eu não cheguei a comentar aqui, ó, mas é uma regra que a gente tem da norma, né, dos 60 centímetros, tá? 60 centímetros, que é o quê? Em plantas, sapatos isolados, não pode ter dimensão inferior a 60 centímetros. Então, claro, isso aqui é muito raro utilizar, mas se, abre parênteses, né, o mínimo desses dois aqui for menor que 60, eu também tenho um erro, ok? Então, o mínimo desses dois aqui for menor do que 60, eu quero que avise aumentar sapato. Então, aumentar a sapata, porque ela está muito pequena, ok? Então, isso é uma regra que tem que seguir. Muito raro acontecer, mas pode acontecer quando? Quando tem um solo muito resistente e uma carga muito baixa, né? Ah, estou calculando uma casa e ela tem 3 toneladas, mas eu cavei a 1 metro e deu uma areia impenetrável, ok? Então, deu uma rocha SAN, uma rocha SAN aí, que seja equivalente a um SPT de 100 golpes, nem tem equivalência adequada, né? Porque é uma resistência tão alta que não faz nem sentido, né? Daí eu fiz um pilar de 12 por 25, que no caso de um pilar para uma casa menos de 6 metros, tá ok. Certo? 12 por 30, no caso, tá? 12 por 30 aqui, tá? Mas a questão é, se tiver essa sapata aqui com 25 de altura, tá? Seria aceitável, tá? Se ela tivesse 80 por 80, é aceitável, ela resiste. 60 por 60, ela resiste, ok? Mas 50 por 50, não dá, desculpa, é impossível, porque a norma exige pelo menos 60 por 60. Claro, na prática, eu sei que 60 por 60 por 25 é muito pouco concreto, então não compensa fazer menos que isso, mas a norma permitia menos. Tá? Mas o solo permitiria menos, porque ele é muito resistente, ok? Mas ainda assim a gente tem essa regra, pelo menos aí uma sapata de 60 por 60. Menos que isso, proibido pela norma, e agora está colocado dentro da planilha, beleza? Então agora seria isso, até a próxima.